Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, Raízes da Restauração, a Gênese Histórica do Conceito de Volta à Bíblia, de C. Leonard Allen e Richard T. Hughes, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você que gosta aí do meu canal, já deixa o like, compartilhe esse vídeo. Você que é novo aqui, se inscreva no canal. Um canal aí tem mais de 30 livros, né? Com conteúdo cristão, para a sua edificação e a minha, tá bom? Aproveita aí, é tudo gratuito. E ficando alguma dúvida do que a gente vai ler aqui hoje, você pode escrever para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo isso gratuitamente, para levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas, tá bem? Hoje a gente vai ler o capítulo que fala sobre raízes entre os batistas. E James R. Graves, 1855, disse o seguinte: a igreja que Cristo, em pessoa, organizou em Jerusalém é um modelo autorizado para ser seguido como padrão até o fim dos tempos. A Igreja Católica e as várias seitas protestantes foram criadas e estabelecidas muito tempo depois da ascensão de Cristo. Portanto, elas não são instituições divinas, mas instituições humanas. Forte, hein? Vamos ao texto. E, emergindo do puritanismo inglês no início do século XVII, os batistas partilhavam com os puritanos a mesma profunda preocupação no sentido de restauração da igreja primitiva. Um dos seus primeiros líderes foi John Smith, 1570 a 1612, um separatista puritano que se tornou batista. Ele planejou a sua vida em torno da promessa de que nunca descansaria até que tivesse restaurado o culto em ministério da o culto e o ministério da igreja, a primitiva instituição apostólica da qual estão ainda tão distantes. Thomas Hellis, 1550-1616, líder de outro grupo batista, escreveu que, entre todas as igrejas inglesas, apenas o batismo praticado na igreja batista era igual à prática apostólica da imersão de adultos por ocasião de sua profissão de fé. Os primeiros batistas ingleses dividiam-se em batistas gerais, que acreditavam numa expiação geral para toda a humanidade, e batistas particulares, que criam numa expiação particular, limitada aos eleitos. Todos eles tinham em comum o pressuposto puritano fundamental de que a igreja primitiva deveria ser restaurada tanto quanto possível ainda naquela época. Os batistas, todavia, entendiam que pelo batismo por imersão apenas de adultos, eles haviam dado um passo a mais no sentido de se aproximarem desse ideal do que a maioria dos seus irmãos puritanos. Subtítulo: Os primeiros batistas na América. As igrejas batistas firmaram raízes logo no início da colonização americana. Em 1639, Roger Williams, como vimos no capítulo 5, participou da implantação da primeira igreja batista na América, em Providence, Rhode Island. Embora fosse considerado ilegal na colônia da Bahia de Massachusetts, durante a década de 1660, uma igreja batista havia se estabelecido em Boston.
Os batistas se desenvolveram mais nas colônias centrais. Em 1777, 5 congregações batistas particulares haviam se reunido para constituir a Associação Batista da Filadélfia, que mais tarde tornou-se a força dominante entre os batistas da América do Norte, por cerca de um século. A preocupação com a restauração dos padrões da igreja primitiva continuou entre os batistas particulares. O trabalho de Morgan Edward, 1722 a 1795, um destacado pregador da Filadélfia e um dos primeiros historiadores batistas, ilustra bem esse permanente interesse. Em 1768, publicou The Curtains of the Primitive Churches, os costumes das igrejas primitivas, onde apresentava com abundantes detalhes sua visão das escrituras com relação a nome, estrutura, oficiais, ordenanças, adoração e disciplina da igreja. Para Edward, cada detalhe na vida da igreja deve ter sua origem na Bíblia, e somente na Bíblia. Deve-se pesquisar nas Escrituras e praticar apenas o que lá nos estiver colocado como modelo. Em sua pesquisa das Escrituras, Edward encontrou 13 ordenanças ou cerimoniais que a igreja deveria praticar. 2 pontos. O batismo, a ceia do Senhor, a imposição de mãos, a destra da fraternidade, o lavar dos pés, o óculo santo, a refeição de comunhão, a unção dos enfermos, a coleta de dinheiro para os santos, as festas, o jejum, os funerais e o casamento. Edward acreditava que essas ordenanças deveriam ser observadas de acordo com os exemplos e as instruções bíblicas específicas. A ceia do Senhor, portanto, deveria ser tomada ao entardecer de cada dia do Senhor. Não apenas os cristãos primitivos a tomavam a essa hora do dia, mas o próprio termo ceia assim o exige, porque qualquer outra hora a transformaria em desjejum do Senhor ou em almoço do Senhor. Em relação aos oficiais da igreja, Edward acreditava que o modelo bíblico apontava 2 pontos: mestres, presbíteros, diácono, diaconisa e pastores, e que cada congregação deveria ter mais do que um de cada tipo. Edward concluiu que em todos os assuntos relacionados à forma, estrutura ou atividades da igreja, os cristãos estão unidos por ordem bíblica e ligado à forma bíblica, a formas bíblicas. Eles não devem ir além da instrução das Escrituras e nem inventar algum novo costume. Edward esperava que seu livro fosse apoiado e indicado pela Associação da Filadélfia como um manual para todas as igrejas associadas. Todavia, nem todos os líderes batistas compartilhavam do seu rigoroso restauracionismo e o livro acabou não sendo adotado. Mesmo assim, ele aparentemente exerceu considerável influência entre as igrejas batistas particulares. Subtítulo: O Movimento Batista Separatista. Apesar da importância da tradição batista na Filadélfia, durante o período colonial da América do Norte, nosso assunto principal nesse capítulo será o movimento batista separatista, iniciado em meados do século XVIII.
Assim faremos porque foi essa corrente que fertilizou o solo na qual nosso próprio movimento criaria raiz no princípio do século XIX. Para melhor compreendermos o surgimento dos batistas separatistas, precisamos nos voltar para o grande avivamento e analisar o impacto que ele teve sobre as igrejas congregacionais da Nova Inglaterra. No início do século XVIII, as igrejas implantadas pelos puritanos eram sérias e formais. Os padrões para admissão de membros nas igrejas haviam baixado. A religião havia se tornado mais racional e as pessoas estavam menos inclinadas aos fervorosos exercícios do coração. Num clima como esse, o grande avivamento irrompeu. Nas décadas de 1730 e 1740, através da poderosa pregação de homens como Jonathan Edward, 1703-1758, e George Whitefield, 1714 e 1770, milhares de pessoas foram convencidas através do que foi interpretado como o dramático derramamento do Espírito Santo. Aliás, do Espírito de Deus, ou mesma coisa, né? Espírito Santo. Com o reavivamento, as discussões ásperas nas igrejas estabelecidas causaram com frequência grandes divisões. Aqueles que se opunham aos reavivamentos eram chamados de velhas luzes. Aqueles que os apoiavam eram chamados de novas luzes. As novas luzes, mais moderados, procuravam permanecer nas suas próprias igrejas, mas aqueles mais radicais defendiam a total separação das igrejas negligentes e desanimadas. Essas novas luzes mais radicais tornaram-se conhecidas como separatistas. Eles buscavam um retorno à idade de ouro do puritanismo, aquele tempo em que o tornar-se membro de uma igreja dependia do relato de uma experiência da graça salvadora. Nos anos que se seguiram, muitos separatistas adotaram o batismo de crentes e tornaram-se batistas separatistas. Conforme o movimento foi ganhando corpo, dois assuntos vieram à tona. Dois pontos: a liberdade do espírito e a rejeição dos credos ou confissões de fé. Esses dois tópicos estavam estreitamente relacionados, uma vez que a ênfase na liberdade que Deus tinha de trabalhar através do Espírito Santo, deixava pouco espaço para as restrições da tradição humana e do domínio dos ministros religiosos. O resultado foi uma ostentosa desconsideração para com os ramos denominacionais e uma ênfase em não seguir nada além daquilo que Jesus e os apóstolos praticavam. John Land, 1754-1841, por exemplo, que era batista separatista, disse que não seguia nada além do vento do céu. Ele acrescentou ainda que os credos não faziam além de controlar aquele subsequente busca da verdade, confiar a mente a um determinado modo de raciocínio é provocar frequentes divisões. Para os batistas separatistas, a Bíblia era a regra perfeita para a igreja. Assim como fizeram os puritanos antes deles, eles procuravam nas Escrituras como seria a forma e a estrutura da igreja no princípio.
Diferentemente dos puritanos, todavia, eles deixaram escapar para que houvesse discordância a respeito dos detalhes do modelo bíblico, uma vez que eles não queriam voltar exatamente à mesma situação da qual tiveram que batalhar tanto para poder se livrar. Talvez o mais influente líder batista separatista da Nova Inglaterra teria sido Isaac Bacchus, 1724-1806. Bacchus escreveu em 2 volumes uma história dos puritanos batistas na América do Norte, a fim de promover um retorno à pureza e à liberdade primitiva da igreja cristã. Ali ele escreveu a longa noite em que a igreja mergulhou desde que se afastou do modelo bíblico, a introdução do batismo infantil, a utilização de filosofias pagãs para interpretar a Bíblia, o emprego do poder secular para o progresso da fé cristã. Através disso tudo e até chegar aos seus dias, continuou ele, a religião a religião foi marcada por interminável confusão, invenções humanas e concursos de proeminência. Todavia, uma grande restauração estava acontecendo. Uma grande e promissora porta está agora aberta, disse ele, para que cesse essa disputa e para que haja um retorno à pureza e à liberdade primitiva da igreja cristã. Tornar evidentes os efeitos maléficos da apostasia e promover o retorno mencionado é o grande objetivo desse trabalho. Essa preocupação em relação à restauração continuou a ser uma característica básica do movimento batista separatista. Subtítulo: Os batistas separatistas no sul dos Estados Unidos. Embora o movimento batista separatista tenha se iniciado na Nova Inglaterra, costa norte dos Estados Unidos, o seu crescimento mais impressionante ocorreu no sul. 2 homens foram, em grande parte, os responsáveis por isso. Subal Stearns, 1706-1771, e seu cunhado Daniel Marshall, 1706-1784. Em 1755, eles lideraram um grupo batista separatista que foi da Nova Inglaterra para Sandy Creek, na Carolina do Norte, e lá constituíram uma igreja. Num período de 20 anos, aquela única igreja havia formado 42 congregações e convertido milhares de pessoas. Entre esses batistas separatistas do Sul, a ênfase em que fosse restaurada a forma da igreja do Novo Testamento foi bastante intensificada. De acordo com Morgan Edwards, que viajou através da Carolina do Norte, a maioria das igrejas batistas separatistas adotaram a prática das 9 cerimônias cristãs. O batismo, a ceia do Senhor, a refeição de comunhão, o lavar dos pés, o óculo santo, a unção dos doentes, a imposição de mãos, a dedicação de crianças e a destra da fraternidade. Eles também nomeavam presbíteros, diáconos e diaconisas, porque acreditava que esses ofícios tinham precedentes no Novo Testamento.
Os seus escritores estavam repletos de trechos em que recorriam aos precedentes bíblicos e aos cristãos primitivos. Um escritor disse que, através de cuidadosa investigação, as pessoas poderiam ver que a Igreja Batista correspondia exatamente às normas e às diretrizes do Evangelho em cada uma de suas partes. Nas décadas de 1770 e 1780, o movimento batista separatista espalhou-se em direção à fronteira oeste. A migração nessa direção levou muitos batistas separatistas da Virgínia e da Carolina do Norte e do Sul para a região central-sul do Kentucky, Kentucky e para a região de Cumberland, no Tennessee. Lá, os batistas continuaram a crescer. No início do século XIX, por exemplo, havia duas grandes associações batistas separatistas no Kentucky. Acho que é assim que fala, não sei. As igrejas dessas duas associações continuaram a rejeitar todo tipo de credo e mesmo as mais simples diretrizes de procedimento para elas. Como está registrado em suas atas, elas procuravam ficar restritas apenas à Bíblia, sem nenhuma observação ou comentário. Não causa surpresa, portanto, o fato de que os esforços de Barton Stone e depois de Alexander Campbell tenham firmado raízes nessas regiões sulinas, onde os batistas separatistas haviam, durante uma geração ou mais, rejeitado os credos e mantido apenas a Bíblia como seu único guia. Stone e Campbell conclamavam a um cristianismo simplificado, que seria atingido através de uma restauração da antiga ordem, e esse chamado encontrou eco entre um povo que há muito havia vivendo na simplicidade e com grande amor pelo cristianismo primitivo. No movimento de Barton Stone, parece ter atraído muita gente das fileiras dos batistas separatistas. Um observador contemporâneo relatou que, até 1811, mais de 13 mil pessoas haviam se associado ao movimento cristão de Stone. Muitas dessas pessoas vinham de um contexto batista separatista. O movimento de Campbell também atraiu muitos dos batistas separatistas, particularmente no Kentucky. Arquivos eclesiásticos mostram, por exemplo, que entre 1824 e 1832, 11 igrejas e cerca de 500 membros da Associação dos Batistas Separatistas do Sul de Kentucky haviam se unido aos seguidores de Campbell. Ficava evidente que o solo na qual cresceu o movimento restauracionista, do qual fazemos parte hoje, havia sido, em parte, preparado pelo vigoroso restauracionismo dos batistas separatistas que, uma geração antes, havia se estabelecido ao longo da fronteira sul. Subtítulo: Os Batistas Circunscritos. O restauracionismo dos batistas separatistas também estava por trás de um outro movimento semelhante. O dos batistas circunscritos. Esse grupo surgiu em meados do século XIX, no Tennessee Central. Os batistas circunscritos começaram
Nashville, Tennessee, no final da década de 1840, sob a liderança de James R. Graves, 1820 a 1893. Nas décadas que se seguiram, eles exerceram enorme influência entre as igrejas batistas de toda a região sul dos Estados Unidos. Se os batistas separatistas haviam enfatizado a libertação constrangedo- das constrangedoras tradições humanas e do direito de cada pessoa de ler a Bíblia por si própria, Graves e os batistas circunscritos tomaram um rumo completamente diferente. Eles procuravam construir um modelo exato da igreja primitiva, um modelo do qual ninguém podia se desviar e ainda ser considerado um membro da verdadeira igreja. Em, seu, em seus muitos escritos polêmicos, James Graves tinha um objetivo abrangente. Dois pontos. Colocar os fatos nas mentes de todos os que quiserem me ouvir com imparcialidade, mostrando que as igrejas batistas são as igrejas de Cristo e que somente elas detêm e sempre deverão e perseveram a doutrina do Evangelho em todas as épocas desde a ascensão de Cristo. Graves tentou sustentar cada ponto de sua argumentação através da ênfase restauracionista. Cristo fundou a igreja, argumentava ele, e deixou o Novo Testamento um modelo exato para a sua organização, adoração e práticas. Os seres humanos não têm direito de adicionar ou retirar coisa alguma. Qualquer igreja, concluiu ele, que não estiver organizada de acordo com o modelo da Igreja de Jerusalém não é igreja de maneira alguma. Com base nessa argumentação, Graves atacou as muitas denominações de seu tempo como sendo inovações heréticas, particularmente aquelas que adoravam o batismo infantil. Ele atacou todos os que praticavam o que denominou de imersões espúrias e incluiu os que concordavam com Campbell entre eles. Ele se tornou conhecido, na realidade, por causa da sua argumentação escrita com o já idoso Alexander Campbell, que foi publicada sob o título Alexander Campbell and the Campbellism Exposed, que quer dizer Alexandre Campbell e o Campbellismo desmascarados. Graves achava que era fácil desmascarar as igrejas falsas ou instituídas por homens. Bastava simplesmente perguntar qual era a data em que o grupo havia sido formado. Se ele não tivesse começado com Cristo no primeiro século e demonstrado uma idêntica organização estrutural àquela da Igreja de Jerusalém, era uma igreja falsa. Baseando nesse princípio, por exemplo, Graves rejeitou a Igreja Metodista. O metodismo não pode corretamente ser chamado de uma Igreja de Cristo, escreveu ele, porque em 1747, anos novos demais, pois tem apenas 68 anos de idade, o movimento de Campbell se encaixava na mesma categoria, pensava ele, uma vez que era de origem muito recente e não correspondia ao modelo do Novo Testamento. Outro líder da Batista Circunscritos que usou o mesmo método com grande sucesso foi Amos. C.
Dayton, 1813-1865. Seu folheto, que dizia End Ancient Landmark Reset, uma demarcação da antiga circunscrição, forneceu o nome ao movimento. Ele também escreveu um romance popular polêmico intitulado Theodosia Ernest. O segundo volume do romance tinha o subtítulo de Ten Day Travel in Search of the Church. 10 dias de viagem à procura da igreja. E ilustrava os argumentos restauracionistas dos batistas circunscritos. Na história contada por Dayton, um tal Dr. Tinkenwell convenceu-se recentemente ao cristianismo e converteu-se recentemente ao cristianismo e estava procurando ansiosamente a igreja verdadeira. Viajando em um navio, ele encontrou o pastor Percy e o professor Courtney, ambos batistas. Juntam-se depois a eles um bispo episcopal e um ministro metodista. Juntos eles pesquisam o Novo Testamento e encontram 9 características da verdadeira igreja. Então, os dois batistas conduzem o grupo numa avaliação das denominações protestantes, utilizando essas características como padrão. Uma após outra, as denominações são eliminadas por não satisfazer aquelas características. Finalmente, eles avaliam a Igreja Batista e mostram, obviamente, que ela se enquadra perfeitamente no padrão bíblico. O romance de Dayton reflete bem a essência do ponto de vista dos batistas circunscritos. Eles acreditavam que o Novo Testamento fornece um modelo preciso para a igreja e que muitas igrejas humanas de origem recente deveriam se ajustar ao padrão original e se tornar batistas. Com esse objetivo em mente, Graves e seus companheiros procuravam combater todas as tradições humanas e as ordenanças mutila, mutiladas e profanadas, e aqueles que impiamente se atrevem a promulgar leis em lugar de Cristo e a alterar a ordem da sua igreja. Os batistas circunscritos alcançaram grande sucesso nesse sentido, com seus escritos incendiários e sua grande capacidade de discussão. Graves destacou-se muito numa época em que, como relatou um batista do Tennessee Central em 1851, os cavaleiros teológicos se encontravam com suas espadas polidas e cortavam-se e dilaceravam-se mutuamente, para grande satisfação de seus respectivos partidários, que se reunia às centenas, semana após semana, para assistir a esse espetáculo de combate religioso. Em torno de 1860, a Igreja dos Circunscritos já era uma força importante na Convenção Batista do Sul. Sua influência continuou a progredir durante as décadas seguintes, de maneira tal que, pouco depois de 1880, um historiador batista ressaltou que as doutrinas dos circunscritos prevalecem total ou parcialmente em quase todas as igrejas do Sul.
Conclusão. É digno de nota o fato de que os batistas circunscritos e os movimentos de Stone e Campbell desenvolveram-se na mesma região aproximadamente ao mesmo tempo, e também para ambos apresentavam uma abordagem semelhante em relação à obra de restauração. Eles diferiam, na realidade, nos detalhes do modelo, mas ainda refletiam-se a Igreja e a sua restauração de maneira extraordinariamente semelhante. Essas semelhanças talvez não nos devessem surpreender. O movimento batista circunscrito, em última análise, nutriu-se dos antigos batistas separatistas, a mesma linha restauracionista da herança batista que alimentou os movimentos de Stone e de Campbell nos primeiros anos do século XIX. Terminamos aqui. O próximo vídeo vai ser Raízes na Idade da Razão. Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, Raízes da Restauração, a Gênese Histórica do Conceito de Volta à Bíblia, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você deixe o like, compartilhe aí com seus contatos, para que mais pessoas saibam, né, como que surgiu aí a restauração da igreja primitiva, que está no Novo Testamento, e que mais e mais pessoas possam voltar, né, à Bíblia e aprender exatamente o que Cristo mandou e não o que os homens estão inventando, né, hoje em dia, né, e a gente vê aqui no livro que faz tempo que isso acontece, tá bem? Agradeço você ter ficado até o final aqui, ter investido aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus. Fico muito feliz e sei que Deus também fica muito feliz. E se ficou alguma dúvida, como eu disse no princípio, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, a gente pode fazer isso através de uma videochamada também, ou por telefone. Não fique com dúvida, tá bom? Escreva aí para mim. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?